Okay, hello everybody. My name is Liane Zink. I'm here to introduce Boa tarde a todos. Eu sou Liane Zink, estou aqui hoje à noite para apresentar Odila Weigand. Antes de apresentá-la, gostaria de dar algumas instruções técnicas. Então, em primeiro lugar, bem-vindos. Algumas indicações técnicas para seguir este webinar. Vocês devem ativar a função de interpretação. Podem selecionar o ícone com o globo, que está na parte baixa da tela do Zoom. Se não virem este ícone do globo, podem clicar nos 3 pontinhos para encontrar a mesma função e, em seguida, selecionar o idioma que desejam ouvir. Se quiserem fazer perguntas para a oradora, podem escrever na função de perguntas e respostas, que está sempre na parte baixa da tela do Zoom. Escrevam, por favor, as perguntas em italiano ou em inglês, não em outros idiomas. Usem o bate-papo, o chat, somente para questões técnicas ou para cumprimentar. Espero que tenham seguido. Se tiverem qualquer outra pergunta, qualquer outra dúvida, utilizem a função perguntas e respostas. E agora podemos apresentar a Odila Weigand, que vive e trabalha em São Paulo, é psicóloga com mestrado em psicologia clínica, também faz parte da IBA desde 2015. Ela fez formação também em Core Energetics, faz parte do IABSP, Instituto de Bioenergética de São Paulo, e tem consultório particular em São Paulo e trabalha tanto presencialmente quanto online. E também é supervisora para grupos e pacientes individuais, ensina em vários cursos de formação no Brasil e também um grupo de formação de Moscou. Também escreveu um livro que se chama Grounding. E agora, por 90 minutos, passaremos a palavra à doutora Odila Weigand. E se quiserem fazer perguntas, teremos 30 minutos no fim de sua apresentação. Portanto, convido-os a fecharem a webcam e iremos compartilhar as suas opiniões no final, nos últimos 30 minutos. Bom, tem uma pergunta antes de iniciar. Quem quiser pode também escrever a pergunta em português e nós poderemos fazer a tradução. Claro que sim, porque as perguntas só em italiano e inglês poderia ser um limite, talvez os amigos brasileiros queiram fazer perguntas, então poderíamos também deixar que escrevam as perguntas em português e faremos a tradução aqui. Ok. Então, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o IBA, a minha amiga Patrícia Moselli, que se, se empenharam tanto em produzir estes cursos, estes webinars. E também queria cumprimentar você, querida Liane, que está fazendo um ótimo trabalho para ajudar as pessoas a crescer, assim como você sempre fez. Então, para começar essa apresentação, eu quero compartilhar uma experiência pessoal. Eu estudei a caracteriologia com Reich e Lowen por 10 anos. E ensinei caracteriologia no Brasil, mas quando se tratava de aplicá-la à terapia,
eu me encontrava bloqueada, presa e acabava por trabalhar com o melhoramento do fluxo de energia e a eliminação desses bloqueios, que certamente dava bons resultados. Olá, Patrícia, que bom vê-la. É um prazer imenso vê-la novamente aqui. Bom, então, em 1989, eu participei da Conferência de Whistler, no Canadá. A Patrícia também estava presente, me lembro deste fato. E eu fui atribuída ao grupo de terapia de Ben Shapiro. Ele tinha desenvolvido e escrito um artigo com o título Dar o Diabo o que lhe é devido, e falava sobre o trabalho com a negatividade. Na época era algo novo, empolgante para mim. E assim, no ano seguinte, eu participei ao workshop do Ben no Havaí. E depois eu, com o entusiasmo que havia nesses grupos, organizamos com o grupo de Eliane um workshop com o Ben em São Paulo. 26 colegas participaram desse evento e, pela primeira vez, então, o Ben foi introduzido à comunidade de terapeutas no Brasil. E ele ensinou muitas técnicas divertidas e interessantes para trabalhar com o corpo, com a negatividade e análise do caráter. Ele propôs a existência de um diabo interior, e era algo complicado, porque, em termos religiosos, usar a palavra diabo era algo complicado, não fácil. E, portanto, ele tinha usado outra expressão que podia substituir aquela palavra, digamos, pouco apreciada. Reich havia falado sobre a mesma figura, dizendo que a armadura crônica é o domínio do diálogo e o pensamento deste diabo deve ser combatido. Shapiro depois explorou a ideia de acessar essa palavra, falando sobre o corpo humano, onde está? Está no abdômen, a fonte da vida. É a primeira fonte de nutrição. Está próximo do umbigo. Para os chineses. E é ali que podemos convidar o diabo para sair da sua caverna e se mostrar ao ar livre. Então, preciso respirar profundamente. Convido todos vocês a respirarem profundamente. Então, a ideia desse diabo no nosso corpo é uma ideia assustadora, mas ele considerava que a intenção do diabo fosse aquela de nos proteger na realidade. E esta ideia pode ser, de alguma forma, avaliada até com um certo bom humor para encontrar aquela figura e, passo após passo, podemos jogar com esta imagem. Shapiro falava sobre essas grandes cargas de energia, a respiração, o som, esses exercícios energéticos, porque aquela energia no nosso corpo era, ao mesmo tempo, a semente dessa a armadura dessa energia. A fonte principal, conforme Japiro, eram as palavras e as frases que os terapeutas sugeriam para expressar o segredo que contém a negatividade. A malícia também, que contém a negatividade, que deve ser levada para fora e com a qual temos que jogar, temos que reconhecer e apreciar, ao invés que procurar eliminá-la. Esta era uma pequena introdução inicial sobre o tema.
resistência e negatividade que trataremos hoje. Então, vamos começar com algumas histórias. Então, desde 1914, Freud, que falou em resistência e transferência, transfer, uma característica da abordagem terapêutica que deve ser considerada como parte da psicanálise. Freud dizia que a tradução de uma ideia inconsciente na consciência não é suficiente para a cura. O trabalho analítico depende dessa resistência e na gestão da transferência, então, eliminar a resistência. E era reconhecido como um elemento importante, portanto, resistência à análise dos sintomas, da personalidade. Portanto, de Freud, passamos dos sintomas ao caráter. E, em seguida, Reich organizou os modelos, os patterns que unem corpo e traços da psique. E este foi o seu maior, a maior contribuição dele à análise e à psicossomática. Estes patterns originaram a análise do caráter e podem se referir ao livro que ele publicou. Outra vez vamos respirar profundamente e agora vou seguir as minhas slides para facilitar a organização das ideias no nosso diálogo, na nossa apresentação. Bom, aqui estamos. Alexander Lowen, John Pierrakos e Bennett Shapiro. E veremos por que eu falei também de John Pierrakos quando falarmos em negatividade. E aqui estão seus rostos: Freud, Reich, Lowen, Pierrakos. E coloquei também Bodella, porque ele também deu uma grande contribuição à parte soft, digamos. Então, trabalhar de forma mais soft para alcançar resultados melhores. E também Ben Shapiro, entre os grandes mestres. Então, Reich organizou as defesas como patterns que unem corpo e traços psíquicos, e esses patterns foram a origem da análise do caráter. E o caráter era visto como uma resistência para os psicanalistas, e é algo que deve ser eliminado. Hoje, vou antecipar que já pensamos no caráter como resiliência, como algo importante que constitui o eu, que forma o ego. Portanto, há uma parte do caráter, como meus colegas que me precederam nessa nossa série de webinars já anteciparam e como foi proposto, é, soltar um pouco, amaciar essa armadura, mas sem eliminá-la completamente, porque seria um problema eliminar completamente essas defesas, essa armadura. E Reich propôs em seguida passar essa forma de expressão do corpo, considerar como o paciente se comporta, como ele fala, desculpem, o conteúdo, e também entender qual é a forma melhor e não perguntar o porquê. E isso comporta várias diferenças no relacionamento com o paciente. Agora, vamos chegar aqui a falar sobre Lowen, que propôs algo muito interessante se considerarmos as características
destes caráteres dizem: você é seu corpo, mesmo se o seu corpo tiver cicatrizes, feridas, ele sobreviveu graças às suas estratégias, mas você não é o seu caráter, você é muito mais do que o seu caráter. Qualquer coisa seja, será revelada. A mesma ideia foi repetida por Bodella e Pierracos. A essência é o que define a pessoa, não a estrutura do seu caráter, que é uma cobertura. Trata-se de um ser humano cujo funcionamento não funciona, está funcionando mal, está falindo. O funcionamento do caráter, hoje em dia, por alguns pontos de vista, é um pouco deficiente, tem algumas falhas. Então, há uma beleza que a terapia consegue restabelecer, restaurar. E eu gostaria de lembrar que a palavra resistência é utilizada em vários contextos atualmente. Então, temos a resistência utilizada em formas políticas e sociais. A resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, um exemplo histórico, chamaram aquele período de resistência, e também os vários movimentos a favor das mudanças sociais e políticas, das minorias, do feminismo e a resistência em relação às desigualdades sociais, à violência doméstica, ao racismo, etc. E todas essas questões podem se tornar parte da psicoterapia. Apesar disso, durante esta minha apresentação com vocês hoje, eu prefiro deixar um pouquinho de lado este significado de resistência e vou me focalizar mais no significado pessoal de resistência, respeito à terapia e à mudança, então aquela armadura do caráter a qual me referi há pouco antes, e as experiências de vida, além das lembranças de vários tipos. Então, a resistência em psicoterapia deve ser compreendida levando em consideração a subjetividade, a organização do caráter e o contexto de gênero, cultural, racial e social, além das psicodinâmicas do passado, do presente, assim como o transfer, a transferência. Portanto, tudo está incluído nisso que chamaremos de resistência. E depois, Lowen diz que nós, para evitarmos os nossos medos, fazemos sofrer os nossos corpos e procuramos excitação para evitar a nossa morte. Isso é o que temos que enfrentar muito frequentemente, a excitação, a aceleração que pegam o lugar das relações. Das emoções. Muito bem, vamos prosseguir. Vejamos que Freud, Reich, Lowen concordavam com o feito de que a resistência, em vez de ser um elemento perturbador na psicoterapia, era muito útil, porque a partir da resistência conseguimos alcançar diagnósticos ou hipóteses de diagnóstico. E podemos também imaginar qual seja a estrutura da personalidade que está escondida por trás dessa resistência. Portanto, Reich, quando identificava um padrão ou um padrão caracterológico, unia esse padrão àquele da resistência e se aplicavam aos diversos tipos de caráter. E, e portanto, vemos que
a resistência ou as resistências são tidas como mecanismos de sobrevivência. E, portanto, se não conseguimos criar resistência caracterológica, será muito difícil sobreviver a um trauma que tivemos durante a nossa vida, quando crianças ou em outros períodos também das nossas vidas. Porque o caráter amadurece, cresce, assim como crescemos e amadurecemos nós mesmos, e, portanto, criamos novas resistências, novos traços, e às vezes isso é exatamente necessário, a consciência da resistência. Bem, nós temos a consciência, a ciência que observa como se manifesta a resistência no corpo através da expressão facial, a contração da voz, sintomas, a respiração, a resistência contra o que se dirige? A resistência protege do quê e como? Como é expressa essa resistência a nível de corpo, mente, e tudo isso deve ser considerado. E outra coisa a ser considerada é qual é a vantagem secundária, o prazer, aquele prazer secreto que está por trás dessa resistência. E aqui podemos observar de novo esse personagem, aqui está. Há um pouco de prazer aqui, um pouco de malícia, de segredo. E qual é o medo? Qual é o medo que está por trás da resistência? Os diversos medos, quem sabe, um trauma maior, ou algo, quem sabe, mais ligeiro, mais leve, mais brando como o medo. Isso depende da qualidade e intensidade da resistência ou das resistências. Shapiro, por outro lado, nos ensinou a apreciar e também a amar as nossas resistências. E a pergunta que nos colocamos é: resistência ou negatividade? Bem, do meu ponto de vista, o que Shapiro fez foi manejar melhor as negatividades, aquilo do que falávamos antes. Ou seja, o diabo, em vez dos medos mais profundos. Portanto, a diferença entre eliminar as resistências e alguém que diz simplesmente não. Alguém pode dizer que podem ser amadas as resistências, que elas são importantes, e então damos as boas-vindas às resistências e tentamos jogar com elas. E isso é muito útil. E aqui nós temos o Coringa. Nós vamos chamar trickster, coringa, ao contrário, em vez de chamá-lo diabo, ou diavolo em italiano. Portanto, se vocês lerem Shapiro, vão encontrar o coringa, um pequeno diabinho, também fascinante, quem sabe. Encontramos os demônios da criança, aqueles que o protegeram, aqueles duendes que o protegeram quando eram pequenas, essas crianças, algo mais brincalhão. Encontramos o diabo também dos adultos, ou quem sabe, o diabo, por exemplo, que nós herdamos dos nossos pais. Essas personagens podem aparecer na vida de todos em qualquer momento. Nos momentos em que você consegue alcançar alguma coisa ou quando fracassa, pode ser também, o diabo pode ser também aquela presença paterna, por exemplo, alcoólatra, e a criança dizia, meu Deus, não é normal ver um adulto beber assim tanto, porque as crianças observam. Hum, esse demônio pode ser também algo, aquilo a que estamos
submetidos nos dias modernos, pode estar escondido na mídia social, em Facebook, no computador, em internet, que está permeando toda a nossa cultura agora. E há também o diabo social, porque há esses medos ligados à vida social. E através de modalidades que nos empurram a consumir ou a ver essa violência a qual nos submetemos e nos submetem os meios de comunicação também nos nossos dias. Chegamos finalmente a Pierracos, que foi colega, companheiro de Lowen, e que com ele fundou a bioenergética em 1960, na década de 60, 70. Pierracos, eu o conheci, fiz formação com ele durante 5 anos, exatamente no Brasil, e pessoalmente ele tinha ministrado esse curso de formação em Brasília, e naquela ocasião havia explicado quão importante fosse o lugar da negatividade na psicoterapia. Ele dizia: nós, antes de mais nada, devemos olhar a negatividade e superar, ultrapassar esse nível de negatividade para conseguirmos alcançar o âmago, o núcleo. Logo, Pierracos e Boadella logo passaram a estudar também a espiritualidade, muito antes do que Lowen, na verdade, na psicoterapia, porque somente em 1900, talvez me engane, talvez em 2005, escreveu A Espiritualidade e o Corpo, Spirituality and Body, Lowen. E nos anos 80, 90 do século passado, já havia sido definido como um místico, Boadella, portanto, havia aceito o ponto de vista de Pierracos e escrevera naquele momento um livro, Depression and Body, Depressão e Corpo, falando da perspectiva de Pierracos no campo energético humano, falando, porém, disso com grande prudência face ao tema da espiritualidade. Grande prudência em incluir a espiritualidade dentro da psicoterapia. Portanto, de uma certa forma, Pierracos autorizou-me a trabalhar diretamente em psicoterapia com a negatividade e também Boadella. E para introduzir nisso também o tema da espiritualidade, que não significa, obviamente, religião. São aquelas crenças espirituais do paciente ou aquilo que é o campo, o âmbito natural espiritual. E Pierracos apresentou, então, esta imagem, a imagem de São Jorge e o dragão, que estão sempre nesta luta contínua entre os dois. São Jorge em seu cavalo branco, constantemente na luta contra o dragão, sem nunca matá-lo, esse dragão. O dragão e São Jorge sempre inseparáveis, sempre juntos e sempre em conflito, sem que nunca houvesse um vencedor. Portanto, aqui pode-se ver uma certa semelhança entre o trickster, o Coringa e o dragão, e o São Jorge e o dragão. Ambos disseram que o impostor, o trickster e o dragão não devem ser mortos, eles devem ser enfrentados. Nós devemos tratar, negociar com eles para encontrar soluções melhores. Porém, esse dragão, o impostor, o trickster, o coringa, estará sempre presente. O que é interessante quanto a essa personagem é que tem uma grande carga energética.
A maior parte da energia vital está retida, contida nessa personagem. E a função é proteção, é de proteger. Portanto, esse personagem pode ser lido ou visto como uma parte que compõe a armadura, a couraça. É uma parte especial que possui as mesmas qualidades do impostor, do coringa, do dragão, a qualidade de proteção, a qualidade da malícia, a qualidade de se ocultar nas trevas. Então, nós podemos treinar os nossos olhos para que consigam ler, detectar a presença desta figura quando ela se manifesta durante uma terapia. Deve fazer com que ela venha para fora, que ela se extroverta e brincar com ela. Vamos passar adiante. O que mais posso dizer? A ideia é exatamente de observar no momento em que esta figura, esse personagem emerge e poder negociar com essa parte do self, essa parte do eu. Então, a energia que está revestida pelo demônio ou pelo coringa pode ser libertada e emitida em prol de amor, fraternidade, autoestima, autonomia e eficácia na ação que a pessoa tem no mundo. De qualquer forma, nós temos que tratar, negociar com ela e sermos bastante inteligentes para conseguir trocar, intercambiar energia com esta figura que é parte do eu, do self. E temos que chegar a compreender que as pessoas que devem enfrentar traumas pré-verbais podem não aproveitar, tirar proveito dessa técnica, porque as crianças não têm ainda essa malícia. Isso acontece, isso se aprende durante o tempo. Cada pessoa desenvolve o próprio demônio, o impostor ou o dragão, e podem desenvolver atitudes que consigam negociar com esse impostor ou dragão. Por exemplo, não dirá mais, nunca mais, todos os homens vão me trair, não me apaixonarei nunca mais. Esse tipo de crença, de sistema de crenças no dragão, do dragão ou do impostor, pode ser usada como uma proteção. Nós podemos ser felizes crendo que estamos seguros diante dessas figuras. Há algo aqui que Pieracos não havia enfrentado plenamente naquele tempo, que era a terapia do trauma. Mesmo que ele fosse um médico, é algo que ele não chegou a explorar plenamente. E nem Shapiro fez isso, porque tinha uma orientação muito mais para a intuição. E hoje nós podemos nos focalizar nas raízes das resistências, e aí encontraremos um tipo de trauma e do qual vai derivar uma resposta de congelação, como consequência do trauma que está na origem das resistências. Concordam com isso? Quando nós enfrentamos um trauma primário, além de um trauma posterior, sucessivo, as resistências são percebidas como um mecanismo de sobrevivência, porque é sentida como algo real, verdadeiro. Se desisto, não sobrevivo, posso dizer, porque a vida está ameaçada. Se nos abandonamos, se abandonamos aquele mecanismo que já está encarnado. No momento em que construo estas defesas,
no momento em que construía essas defesas, elas foram muito importantes, porque naquele momento sentia que a minha vida estava em perigo se não tivesse aquela resistência. Então, construir aquela resistência é um salva-vidas, e ela assim fica incorporada, fica corporificada como um mecanismo de sobrevivência para toda a vida. E é por isso que podemos falar de resistência estrutural, aquela resistência que é parte da nossa estrutura própria. A partir do momento que tentamos atuar uma mudança ou alteração dessa resistência, eis que a pessoa sente que a própria vida está sob ameaça. E atualmente, hoje, podemos pensar imediatamente em tudo aquilo que aprendemos, com relação a tudo aquilo que é tratamento de um trauma. E também, nesse caso, então, o trabalho corporal trabalha com as resistências caracteriais, e quando aprendemos a tratar os traumas do corpo, e se submete esse trabalho à análise. Então, assim, podemos fazer um tipo de trabalho no qual nos sentimos seguros. O terapeuta sente que pode acompanhar o paciente, transitando sobre um terreno que é mais seguro face ao anterior. Agora eu convido a todos que respirem e façam um pouco de alongamento. Só um segundo, vamos fazer isso juntos. Respirar profundamente e fazemos um pouco de alongamento. Então, vamos respirar profundamente, fazer este alongamento e vamos deixar com que o ar entre dentro de nós. Esse sujeito, às vezes, é pesado, temos que prestar atenção. Nosso cérebro continua a trabalhar rapidamente, faz associações, conexões, e, portanto, procura memorizar, guardar todas essas coisas. Talvez vocês queiram escrever alguma pergunta, ok? Tomar um golinho de água. Mexam-se um pouco, estiquem as pernas, os braços, as costas. Ok, muito bem. Agora vamos voltar às nossas resistências e aos nossos diabos interiores. Então, estamos olhando aqui as respostas da congelação, já vimos. Vamos pensar aqueles filmes onde vimos a gazela que foge do leão e começa a respirar pela parte posterior e mais baixa da sua barriga para se recuperar. Depois ela começa a vibrar e está pronta a correr e a voltar a viver. Uau! Então vamos imaginar essa cena e vamos voltar à nossa vida, à nossa vitalidade. Então, podemos continuar. Vamos continuar com algumas novas slides aqui. Então, o que acontece? Diante de uma resposta de congelação, o sistema límbico, é esse que está evidenciado aqui, e que deveria cuidar dos impulsos que derivam do mundo da realidade externa e do complexo retiliano. Então, se eu começo a
tocar algumas resistências, o complexo retiliano imediatamente se ficar alerta e manda mensagens ao cérebro. Olha, toma cuidado, há um perigo. E o neocórtex deveria decidir o que fazer. E se a estimulação for muito forte, for excessiva, então simplesmente o sistema límbico não consegue interferir. Então o neocórtex é atacado, digamos assim, por toda essa energia. E, portanto, isso cria um pouco de confusão ou se criam outros tipos de resistência, como uma soltura de energia, um desmaio, por exemplo. Algumas reações são as que preferimos evitar nas nossas sessões de terapia, então temos que tomar cuidado, fazer um passinho após o outro, como a Angela Klopstex escreveu no seu artigo maravilhoso sobre o uso da catarse. Quando a catarse pode ser útil e quando, ao contrário, temos que prestar um pouco mais de atenção e ter um pouquinho mais de cautela. E agora vamos analisar essas imagens. Espero que vocês já conheçam essas imagens. Quando pensamos no trauma, como nos ensina Berceli, a importância de gerir o sistema solar, levar a respiração aqui no nível do umbigo, que está aqui nesta região, certo? Para dissolver, digamos assim, a resposta de congelação do sistema nervoso autônomo, essa resposta dorsovagal, que ocorre exatamente nesta região. Todos os movimentos, portanto, tudo que pode ser feito, como dar um chute, sentir vibrações, o abraço da borboleta, qualquer movimento que podemos induzir para fazer com que a respiração aconteça nesta área e que possa dissolver, temos que dar enraizamento às pernas e soltar essa resposta de congelação quando se propõe a enfrentar esses mecanismos de defesa e sobrevivência. Então, vamos ver aqui as resistências. Nós gostamos da resistência, como já vimos, e podemos enfrentar tudo isso com aquilo que aprendemos também sucessivamente pelo Dr. Borges e pelos pesquisadores que trabalharam na questão do trauma. Então, enfrentar a resistência do ponto de vista corporal e analítico. É isso que podemos fazer e também avaliar os vários níveis de resistência. Uma resistência muito precoce e estrutural, não tem lembranças, simplesmente é corporal. Não há malícia, não há negociação neste nível ainda, e é ali que vemos déficits que devem ser satisfeitos. Isso é muito diferente respeito a uma defesa narcisista fálica. Convido novamente vocês a respirarem profundamente e a recordarem tudo que vocês conhecem, o que vocês aprenderam sobre o trauma, sobre como enfrentar o sistema nervoso autônomo, o nervo vagal, o vago frontal, que nós queremos levar
para frente para ter possibilidades ligadas à confiança, ao enraizamento, ao movimento que pode ser feito movendo-se para frente e para, digamos assim, dissolver aquela resposta de congelação retiliana e para nos mover para a frente com a resistência, para irmos adiante. Para irmos adiante com o trabalho sobre a resistência na terapia, que seja verbal ou corporal, porque também verbal, portanto, a interpretação verbal pode acender e fazer acender a resposta de Fielding. Então, o que nós podemos propor? Podemos propor de fazer amizade com a resistência. Então, não ficarmos ligados àquela ideia de Freud e Reich, segundo os quais temos que dissolver essa resistência de todos os jeitos e tudo teria sido positivo. Nós começamos a compreender a importância desta armadura corporal, porque, de fato, ela oferece resiliência, oferece possibilidade de enfrentar essa frustração, as dificuldades, de superar as dificuldades e as perdas que são inevitáveis ao longo da vida. Também as desilusões, as traições, as decepções, a morte de alguém, de um ente querido. Se não tivermos uma boa defesa, uma boa armadura, nós também cairemos em pedaços com essas dificuldades. Isso não quer dizer que não haja sentimentos de tristeza, desespero ligados a isso, mas assim podemos ter capacidade de ir adiante após algum tempo, claro. A ideia é, em primeiro lugar, que no coração do terapeuta se faça a amizade com a resistência. Depois temos que enfrentar a contratransferência. Então, como este paciente me toca, como ele toca as minhas cordas e qual é a minha contratransferência em relação a essa resistência, que parece como minha mãe, o diabo de minha mãe. Esta paciente usa as mesmas palavras que o diabo de minha mãe usava. E este é o problema que enfrentamos durante a supervisão. Então, como eu posso lidar com a resistência do meu paciente? Como eu posso apreciar esta resistência de forma que eu possa oferecer informações e também pegar informações desta resistência? Então, a ideia é a de procurar criar um jogo durante o qual nós somos parceiros, estamos no mesmo time. É um time que quer alcançar um objetivo comum, portanto, temos que evitar aquela posição de debate aberto. Sim, temos que enfrentar as situações e falar sobre tudo, sobre os vários assuntos, mas ao mesmo tempo eu tenho sempre a minha mão que suporta o paciente para ajudar o paciente e os seus medos, esses medos que podem ser até mortais, é este medo que tocamos juntos durante o trabalho que fazemos com eles. Agora vejamos. Pieracos, Core Energetics, a energética do centro, do núcleo. Desculpem, eu quero ver aqui uma diapositiva, um slide que está mais no final, este esquema de Lowen. Então, Lowen nos mostrava este esquema para representar o sistema dessa armadura e como a força e as forças vitais
atingem exatamente esta barreira, assim, chocam com essa barreira. E quando essa força vital choca a barreira, volta para trás e retorna para dentro com uma forma de angústia, de ansiedade, que tem um efeito no core, no centro biológico. Isto reforça a armadura muscular e só pequenas partes desta porção primária chegam, portanto, até a periferia e depois se dividem numa porção secundária, num sintoma nevrótico. Vocês podem ver, é assim que Lowen representava o amor, representava isso no seu livro. Ele dizia exatamente que um organismo com uma armadura, este impulso primário produz um impulso secundário que pode levar até a angústia. Agora vou voltar atrás, aqui no meu modelo proposto pela Core Energetics, com mais detalhes. Aqui temos a representação do Core Higher Self, o ego, o eu mais alto. Essa parte da alma que está rodeada pelo eu, pelo ego. E este eu, vocês podem ver aqui, temos as várias qualidades: espiritualidade, amor, o prazer, êxtase, os sentimentos, a força de vontade, a inteligência, o poder, a vontade, o desejo, todas as qualidades do eu. E depois essa parte aqui, chamada o eu inferior, um pouco mais baixo. Aquelas emoções mais escondidas, que não podemos confessar, aquelas emoções que sentimos, mas que não gostaríamos de sentir e que não queremos que os outros conheçam de nós. Este é o lower self, o eu inferior, e é exatamente esta a área que enfrentaria Shapiro. Mas Shapiro era também muito inteligente, porque ele enfrentava essa máscara. Essa linda máscara que nós mostramos ao mundo, mostramos para fora de nós para sermos aceites, amados. E é interessante aqui, nesta proposta da Core Energetics, ver que este eu com a máscara pega as qualidades do eu superior. Então, da máscara, podemos deduzir quais são as grandes dons, as grandes qualidades da pessoa, que moram ou residem no centro, dentro do eu. Uma vez que conseguimos atravessar, superar essa máscara, encontraremos o ouro, digamos assim, daquela personalidade. Mas esta máscara não tem energia, porque as pessoas perguntam: como eu faço para saber que se trata de uma máscara? Bom, a máscara não nos convence completamente. Se uma pessoa chora e você não sente nada, não sente compaixão por ela, não sente pena, consegue ter empatia com a dor e a tristeza daquela pessoa, então aquela é a máscara que está chorando e está escondendo alguma outra coisa. O contrário, Shapiro nos ajuda dizendo: olhem para as polaridades. Se esta pessoa chora e está se fazendo de vítima, digamos, qual é, o que é que nos está dizendo aquele diabo que está um pouco mais embaixo, e ele está muito bravo, muito zangado? Então, para identificar, para diferenciar,
entre o que ouvimos pelo eu inferior mais embaixo e uma pessoa que está muito brava, muito indignada e que diz: "Ah, eu não suporto esta situação, não suporto essa pessoa, tenho que matar alguém, eu tenho que me prejudicar, eu vou bater com o carro, por exemplo, porque eu estou muito bravo". Talvez essa pessoa dentro de si esteja profundamente ferida, profundamente magoada e não acreditamos na máscara do eu. E é muito comum sentir confusão por essa máscara, porque nós pensamos que a máscara seja a verdade, nós acreditamos, digamos assim, nessa versão. Mas é aqui que podemos começar a usar a técnica de Shapiro, gerir a raiva e o que é exagerado. E exagerar, exagerar até conseguirmos chegar lá. E ele também utilizava este método quando ele perguntava para alguém muito bravo: por que você continua a dar chutes, dê chutes, até ficar cansado, exausto. E depois deste momento de exaustão, chegava o choro. Portanto, ele atravessava essa máscara, passava além dela e conseguia chegar até as verdadeiras emoções, os verdadeiros sentimentos. E eu acredito que este mapa seja realmente muito útil, sobretudo para os terapeutas, para reconhecer e poder sentir que tá bom, quando eu também não consigo me reconhecer nas emoções que a pessoa está falando, mas este sentimento e esta emoção poderia ser aumentado, energizado, porque eu quero encontrar o que possa fazer sair tudo isso. E vamos nos lembrar de Lowen, de seu exercício de grupo. Eu poderia matar você e você deve gritar isso. Tem que realmente mostrar de forma explícita os socos. Você quer socar alguém, quer matar alguém, você pode dizer: "Eu quero te matar". Esta é uma emoção da máscara. E é isto que nos permite chegar até aquela verdadeira ferida, de onde emerge toda esta raiva e o desejo de matar alguém. Mas a cura está ligada a este sofrimento, a esta ferida. E a raiva deve ser descarregada de alguma forma. Temos que reconhecê-la e descarregá-la. Isto era o que eu queria mostrar e que eu acredito seja uma contribuição muito importante que nos permite distinguir a energia da máscara do eu e como nós, terapeutas, a recebemos. E que é justamente a dificuldade em nos reconhecer, em ter ressonância, e quando não há esta ressonância, podemos entender que talvez aqui haja uma máscara, e este é o momento em que vocês devem pegar um pouco de tempo para um pouco de enraizamento e procurar espiar por trás desta máscara, o que pode haver atrás desta máscara que a pessoa colocou. Muitas vezes há medo, há uma ferida, uma dor, uma raiva verdadeira. A vítima normalmente tem uma raiva real que deve sair, deve ir para fora. E depois compreender que qualquer coisa que seja mostrada pela máscara, através da máscara, é simplesmente algo que está relacionado ao core, ao centro, em todos os caráteres. A dona Robbins nos explicou muito bem. Cada caráter tem uma qualidade especial, um dom especial. E este dom se manifesta na máscara do ego, do eu, mas se manifesta de forma um pouco distorcida e uma forma que não traz bons resultados. E uma forma que faz com que as pessoas não acreditem, mas é uma, digamos, uma ideia do que está no core, no centro daquela qualidade,
que pode representar uma solução para esta pessoa, ou seja, poder ter mais recursos, desenvolver ainda mais esta qualidade para ter mais recursos, e esta qualidade, na realidade, aparece como uma máscara. Por exemplo, as pessoas que esquizoides têm qualidades artísticas ou uma inteligência fora do normal. Os orais têm qualidades de comunicação, qualidades ligadas ao amor. Os masoquistas estão muito contentes em servir, em ajudar as pessoas. Caráter rígido, quer fazer um bom trabalho, é meticuloso. E os psicopáticos podem ser bons líderes, mas na máscara, obviamente, mostram a necessidade de controlar, de humilhar os outros, de vencer os outros, de ter sempre razão. Esta é a parte onde temos que usar o diabo para nos aproximar dessas resistências. Exemplo, para um caráter psicopata, perguntar, pedir a essa pessoa que suba em um pódio e diga: eu sou o melhor, eu sou sempre o melhor, devo vencer, eu venci, devo manter o controle sempre. E energizar essas palavras. E principalmente quando o diabo nos deixa, vai embora. Vamos ver então o Winnicott. Winnicott falava exatamente da resistência e da negatividade, colocando-as juntas na relação mãe-filho, consciente e inconsciente. Tentemos imaginar, então, o que é uma resistência, o que é negatividade. A mãe pode estar muito cansada e dizer: oh, meu Deus, não aguento essa criança chorando no meio da noite, eu não aguento mais, não suporto mais. Isso é negatividade, porque ela vai acordar, vai levantar, vai pegar a criança, vai amamentá-lo, vai segurá-lo no colo, mas manteve essa negatividade. Ela deseja que essa criança nunca tivesse chorado. E a resistência, então, é muito mais séria, muito mais profunda. Pode haver aquelas mães que logo chegam aos hospitais ou entram em terapia e dizem: ai, eu tive que pedir à minha sogra que pegasse o meu filho, porque eu tive esse impulso de pegá-lo e jogá-lo pela janela. E este é um aspecto sério, então há um grande trauma por trás disso tudo. E é diferente com relação àquela leve negatividade. Ambas podem coexistir na relação entre mãe e filho, mas em modos diferentes. Por outro lado, Donald Winnicott tentou atrair a nossa atenção sobre a negatividade da criança como capacidade de criar e de destruir. O papel do jogo, da brincadeira, na elaboração da negatividade. Uma criança de 2, 3 anos começa a dizer não, não, não. Você quer esse doce? Não, não quero. Naturalmente, ele o quer e teria comido esse doce de bom grado, mas ele tem que dizer não. E quem sabe pega o doce e joga no chão. Porque a criança está tentando explorar naquele momento, decidir aquilo que quer e tentando gerir essa ambivalência. Portanto, constrói uma habilidade na negatividade naquela idade. É importante, portanto, por exemplo, nos adolescentes, isso é importante para eles também, ser rebeldes, construir uma identidade, é importante para eles, portanto, a negatividade tem um papel importante nesse processo e é diferente face à resistência que é originada por um trauma. E eu estou sublinhando esses aspectos, porque é assim que eu tento
compreender e separar ambas as palavras, que facilmente são utilizadas de forma intercambiável. E aqui, novamente, vemos a imagem da Core Energetics, que nos diz que a força vital representada por esse cordão mais grosso, esta é a força vital. Enquanto a negatividade, ela toma posse, ela se engaja, digamos assim, enrolando, envolvendo-se ao redor da força vital. E logo o prazer que está presente na força vital e na corrente, por assim dizer, e há também o prazer negativo, que é a conexão entre a negatividade e a força vital. É como uma espécie de capacidade que rouba, é um nó que rouba a energia vital, como quando vemos uma pessoa que rouba a energia do próximo, a energia, por exemplo, da corrente elétrica do vizinho, como aqui no Brasil, não sei se em outros lugares as pessoas fazem isso, mas aqui no Brasil, isso é feito, por exemplo, ligar na corrente elétrica do vizinho. E essa negatividade age da mesma forma. E há um prazer ligado a isso. E esse conceito é muito profundo, ou seja, como podemos encontrar e cobrir esse prazer, o fluxo da energia negativa, que nunca poderia conseguir alcançar sucesso se não estivesse conectado ao fluxo da energia vital. Portanto, se obtém, de alguma forma, um certo prazer nisso, se não estivesse entrelaçado, conectado para roubar essa energia. Porque podem ver aqui, ela não tem energia própria. A criança não nasce com negatividade, mas a força vital está aqui. Então, chega a negatividade com malícia, com a intenção de proteger a identidade. E logo isso pode prosseguir, essa relação prossegue, se reforça ao longo da vida. Vocês podem observar aqui, essa imagem explica muito bem, eu tive muita sorte em encontrar essa imagem. E logo temos uma repetição da dinâmica, visto que traz prazer e que funciona como esquema de proteção, esse esquema tende a ser repetido, replicado. E logo, essas palavras que vimos, nós mudamos o nosso corpo para evitar o medo da morte. Isso foi o que escreveu, pensou Lowen. Devemos pensar, então, sobre o desejo a vontade de viver e o desejo de morrer. A vontade de viver e o desejo de morrer. É necessário meditar nisso quando fazemos um esforço consciente, ciente para superar essa negatividade e para nos libertar dessa negatividade e queremos utilizar a nossa força de vontade para conseguir, para ter sucesso nessa tentativa. E o prazer, então, nos diz: não, não, não faça isso. Porque, ao contrário, você vai morrer. E eu estou aqui para te proteger. Estou aqui para não permitir que você caia na armadilha nessa arapuca que o terapeuta está colocando para você. Então, o que fazemos? Por que, então, esse vazio que é insuportável? Então, nós buscamos, então, excitação, entusiasmo, para evitar aquele sentido, aquele senso de morte. E então podemos excitar através do perigo, nos expondo a perigos, ou buscar outras alternativas, como, por exemplo, correr com o automóvel, com a moto,
E esse é um prazer, o prazer de se expor ao perigo, que é aquela excitação para evitar o sentido da morte. E Lowen conta de um seu paciente que era um escalador de montanhas e se sentia bem. E ele era muito bom no que fazia, esse paciente, mas era uma excitação que faz com que leva as pessoas a enfrentar a morte e ver-se cara a cara com a morte para depois dizer: ah, eu ganhei, eu venci dessa vez, porque a morte não me levou dessa vez. Eu a derrotei. É como superar também, por exemplo, a castração. E há também outro ponto para considerar esse entrelaçamento da força vital com essa espécie de pequena serpente que a envolve. Aquele estado corporizado, incorporado. Ah, nós sentimos que são a mesma coisa. Nós não conseguimos perceber a diferença entre a força vital e aquela corda azul que vem ali. Eu penso, então, se não sou sobreexcitado, não conseguirei viver, morrerei. Então, eu persigo, eu tento alcançar esse estado de hiperexcitação. Por exemplo, também mudando sempre parceiro sexual, o parceiro sexual que tenho sempre, o habitual, já não cria excitação, portanto, é melhor mudá-lo, porque de outra forma, a minha libido vai morrer. Já não terei prazer, porque há esse entrelaçamento e, portanto, o meu corpo consegue registrar apenas o prazer quando eu lhe ofereço uma hiperexcitação. Então, todas as vezes eu tenho que oferecer ao corpo cada vez mais e sempre mais um grau mais elevado de excitação. E, portanto, a neurociência nos explica, e diria eu, que é bastante exaustiva, os neurônios que se ativam juntos, interagem juntos, disparam juntos. E todas as vezes o cérebro é conectado e, portanto, atinge uma estrutura. E é por isso que as resistências nos aparecem como resistências estruturais e enviam a seguinte mensagem: se você tocar essa energia, essa resistência, você pode morrer, porque novas redes neurais são realizadas conforme esta conexão, esse nó que estão vendo aqui. Devemos sempre nos lembrar que logo no começo da vida, antes dos 3 anos e meio, eu não acredito que naquela idade a criança consiga organizar a negatividade nos termos propostos por Shapiro, ligados à malícia. Naquele momento da vida, começamos a ver a criança que brinca, que começa a dizer mentirinhas, e nota-se que começa a aparecer aquele pequeno prazer, quem sabe diabólico, no tentar enganar a mãe. E
é importante, é uma habilidade importante ser capazes de administrar, de governar esse diabo. Não é negativa, pelo contrário, mas nós devemos levá-la a um grau de consciência para ser capazes de compreender, por exemplo, o sentido, o senso de humor, e não destruir a ironia e o humor. E é necessário, além de entender a ironia, é necessário prestar atenção ao não utilizá-la muitas vezes, essa ironia com a criança. Devemos protegê-los realmente da ironia, porque pode feri-los muito, porque ainda não são capazes de compreender a ironia e não sabem por que as outras pessoas estão rindo deles. Portanto, a dinâmica da repetição, essa força vital, é capturada pela negatividade, e a negatividade toma, rapta o papel, sequestra o papel da resistência e da sobrevivência. E quando essa negatividade é encarnada, pode se manifestar, então, por exemplo, não consigo me relaxar, porque se me relaxar, vou ficar ansioso, digamos assim. Uma vez eu ouvi de um cardiologista esse fato. Ele me disse: se você tiver um paciente cardíaco, e se você o fizer relaxar, ele pode inclusive morrer, porque a ansiedade dele vai crescer de uma forma exponencial, negativa e significativa. Mas naquele momento eu não percebi, não entendi o que estava dizendo. Mas agora sim, uma pessoa que tinha uma armadura, uma couraça tão forte, tão rígida, e quando se leva ao coração uma emoção que, digamos assim, seja soft, seja mais macia, mais delicada, ele é então tocado por outra situação. Uma negatividade encarnada se manifesta como um prazer. Eu vi um exemplo exatamente do training na formação de core energéticas, e também eu mencionei um artigo que escrevi, que vocês vão encontrar na bibliografia no final desta apresentação, que se chama Negatividade, o caminho para o êxtase. E esta senhora da que trato, antes da terapia, ela pensava que nunca teria encontrado o homem certo para ela, com o qual compartilhar a vida. Ela já havia vivenciado 3 relacionamentos fracassados, e naquele período ela tinha conseguido encontrar, porque é lógico, ela tinha uma situação inconsciente diferente e encontrava sempre a pessoa errada, então ela tinha encontrado um homem bom, gentil e uma pessoa relativamente com sucesso que a amava. Isso era importante, a amava e queria casar-se com ela. E ela não conseguia realmente acreditar nisso e não o aceitava, porque se ela tivesse aceito, se apaixonasse por ele e se fosse abandonada, se tivesse abandonado suas defesas, esse abandono das próprias defesas teria sido a morte para ela. Então, nós trabalhamos sobre este problema até que o terapeuta propôs a esta mulher que abandonasse essa sua convicção, essa sua crença e essa ideia que tinha, e tentar entrar no âmbito do prazer. E ela disse: sim, não, então eu tenho que negociar com o meu diabo interior. Eu posso me abandonar a esse abismo do prazer, aquilo que ela conseguia imaginar, que tinha diante dos seus olhos, ela imaginava tudo isso como um abismo. Era como se ela tivesse que se jogar nesse abismo sem nenhuma proteção. Então, ela devia negociar com esse diabo e dizer: não,
Você pode dizer a esse diabo: eu posso aceitar a ideia do prazer ou algo semelhante, e naquele momento ela conseguiu aceitar essa negociação e a não se jogar, atirar nesse abismo do prazer, e conseguiu se apaziguar com a ideia do prazer e da segurança em um relacionamento, porque o seu diabo continuava ali gritando que ela teria morrido e não teria sobrevivido, e a atormentava. E a culpa, o sentimento de culpa, para sustentar, para aguentar toda esse entrelaçamento entre energia vital e a negatividade, é muito difícil, é como se deixar abandonar. Bem, há muitas formas para manipular esse diabo em favor do diabo dos pais. E o sentimento de culpa. O prazer negativo e o sofrimento. E o que é isso? O que são? Tentemos, então, entender como o prazer negativo caminha passo a passo com o sofrimento. Nós associamos a excitação negativa com o prazer. Se sou rejeitado, serei mais forte, então eu prefiro me sofrer essa rejeição, mas não posso permitir que eu me sinta vulnerável. O ser amado e acolhido faz com que eu me torne vulnerável. Sinto-me nas mãos dos outros, e esse outro pode fazer o que quiser, inclusive me ferir de diversas formas, e aí estarei impotente e, portanto, é melhor estar só. Melhor não correr riscos. Prefiro acreditar que nunca serei amado. O problema é que isto acontece porque se trata de profecias que se autorrealizam, e se autorrealizam porque eu vou atrair, vou selecionar exatamente aquela pessoa que vai me oferecer aquele relacionamento que eu profetizei. Esse tipo de profecia, ele é estudado profundamente na teoria da psicologia. Lembremos-nos, essa profecia que se autorrealiza. Então, fiquem atentos àquilo que desejam, porque o seu inconsciente ouve o que você diz e pode fazer com que se realize. Isso é uma admoestação contra essas profecias que se autorrealizam. Então, vamos ver como estamos com o tempo. Se não me engano, deveríamos encerrar às 8h30. Não, na verdade, você ainda tem meia hora, porque vamos encerrar às 9h, portanto, você tem ainda alguns minutos e logo partiremos com as perguntas. Não, se não me engano, nós devemos terminar daqui a 5 minutos a aula, porque temos meia hora de perguntas e respostas, portanto, tenho pouco tempo para terminar, verdade? Ah, sim. Então, vou passar rapidamente as últimas observações, como, por exemplo, as relações líquidas. A resistência por apego caótico, inseguro, pessoas desorientadas, crescidas de pais desorientados e amorosos, e essa resistência
que tem origem no supereu, no superego, e é algo no que devemos pensar e teremos, quem sabe, possibilidade de debater durante as perguntas. E são coisas que não passam apenas pelos pais, mas também da mass media, e é formada também pelo superego, e é algo no qual podemos debater. E a última slide que tenho para vocês, talvez podem concordar com isso ou não, mas a minha perspectiva é que podemos denominar resistência as defesas do caráter estrutural, ou seja, parte da nossa estrutura, essa defesa profunda que ameaça a nossa existência, que ameaça as nossas vidas. E, portanto, pode ser uma resistência muito forte. E logo, a negatividade, que advém especificamente dessas defesas. A negatividade, entendida como imagens, pensamentos, ideias, que transformamos em hábitos e ações. A negatividade ou as negatividades podem ser facilmente enfrentadas e alteradas com malícia, com o trabalho do diabo, com o coringa, o dragão, e as negatividades, elas têm exatamente esse papel protetor, como se fossem um invólucro. Tentemos pensar, então, imaginemos uma pessoa que é uma sua armadura, e logo dessa armadura que o protege, surge um pensamento, uma ideia, e essa ideia se torna parte da vida e deriva, absorve energia da força vital, a qual está associada também uma sensação que é perigosa, quase mortal. Portanto, as negatividades conseguem ser deslocadas ou atravessadas com maior facilidade para chegar às resistências estruturais reais. E um último pensamento aqui que quero compartilhar com vocês: as resistências precoces não são adequadas, apropriadas para este tipo de abordagem. E com isto, eu acredito poder dizer que encerro a minha apresentação. Então, quando chega um trauma, nos primeiros anos de vida, quais recursos protetivos tem um recém-nascido? E ainda mais importante, quais funções evolucionais ainda devem ser completadas e quais são os déficits que vão aparecer no futuro, dos quais nós devemos nos ocupar? Então, eis que esses déficits precoces, eles devem ser tidos em conta e enfrentados, e não podem ser considerados como algo ao qual resistir. Então, vou interromper o compartilhamento aqui do slide e volto ao vivo com vocês. Eu estou pronta, então, para esta última meia hora de diálogo com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Odila, pela sua apresentação, e há perguntas para você. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, uma pergunta em italiano. A primeira, Beatrice. O prazer negativo, página 26 da slide, é um prazer em si, ou seja, o prazer negativo. Na slide 26,
O prazer negativo é um prazer em si, tem uma finalidade positiva, ou se trata de um desejo de morte? Ah, sim, compreendi. Então, página 26 das slides, ok? Então, a pergunta é se o prazer negativo é um prazer em si. Beatrice pode nos dar algum exemplo para compreender a sua pergunta, porque não tenho nenhum exemplo. A negatividade é protetora. Então, se tivéssemos que contar uma mentira para proteger a nossa vida, nesse caso, seria uma finalidade positiva. Então, não podemos eliminar o impostor do eu, porque é uma habilidade para nós. O problema está quando essa se torna contra nós, então mata o verdadeiro prazer. Não sei se respondi a sua pergunta. Talvez também tenha uma finalidade positiva, sim, na função de proteção, claro. Porém, depende do tipo de proteção. Se trata de uma proteção real ou de uma proteção que nos evita viver a vida de forma plena, completa. Pensemos, por exemplo, no exemplo que eu dei antes, uma mulher que não conseguia aceitar um bom companheiro, namorado, porque não confiava mais nos homens, em todos os homens, porque o pai dela era uma pessoa que não merecia confiança e, portanto, na família dela, os homens eram vistas como pessoas perigosas. Próxima pergunta. A pergunta de Alessandra: como se liberar daquela crença negativa relativa ao dinheiro? Racionalmente, sabemos que o dinheiro é útil para a sobrevivência, porém, continuamos a ter uma espécie de repulsão a ele. Sim, eu ouvi. Então, há pessoas que conseguem ganhar dinheiro, mas não retêm. Para outras pessoas, o dinheiro representa segurança, continuam a ganhar dinheiro e não gastá-lo. É uma questão complexa, porque na realidade entramos no âmbito aqui da sobrevivência. Então, na nossa sociedade, ter dinheiro tem a ver com a sobrevivência, claro, é uma verdade. E quando eu encontro as famílias de imigrantes, as pessoas que imigraram uma ou duas gerações atrás, ainda hoje preservam essa ideia de pobreza, de dificuldade, ou seja, que é importante economizar, economizar, não deve se gastar dinheiro, não deve se provar prazer gastando dinheiro, porque se sentir prazer, estaremos ameaçados. Então, ameaça-se a própria segurança, a segurança da própria família, e as gerações atuais não concordam muito com isso, e por isso há muita confusão, porque para as gerações passadas, essas eram ideias importantes, às quais ficar ligados, e posso dizer que, digamos, parcialmente é verdade, mas não tão verdade. Gastar dinheiro, viajar, não significa morrer de fome, porque se gastam todos os próprios bens, todo o próprio dinheiro, mas não é fácil. Temos quem faz constelações sobre o dinheiro justamente para eliminar aqueles medos, esses receios e às vezes provém da proteção
que os pais exageravam com esta função protetora. Às vezes, os pais têm razão nesse sentido. Há jovens que não trabalham e continuam a gastar dinheiro. Não é uma questão simples com a qual lidar, sobretudo quando falamos em dinheiro. Pode ser, sim, um prazer negativo. Temos outras 5 perguntas. Vou ler a outra pergunta em português. É. Talvez a pergunta se refira a um filme, uma pessoa que tem. Pode ser que isso se mantenha um pé na negatividade, um pé no medo, um mecanismo que funcione como ponte para ambos os lados. Portanto, de um lado a negatividade e do outro o medo. Exatamente como uma espécie de mensageiro que é um guardião das chaves da potência pessoal. Exatamente, é exatamente isto. Toda essa energia que é retida pelo coringa, pelo impostor, pelo medo, coloca esta questão, a pergunta, o medo é real ou é um medo herdado? Ou tenho medo do abandono, porque muitas vezes minha mãe esquecia de vir me buscar na escola. Então eu ficava lá sozinha, no degrau, fora da porta, esperando minha mãe chegar por 1 hora, 2 horas, e eu não sabia se minha mãe teria voltado para me buscar. Às vezes eu pensei que ela teria me abandonado e que teria morrido ali. E depois ela chegava, mas eu não conseguia me conectar com ela porque eu tinha perdido a confiança nela. Qualquer sinal de abandono relança o medo, tá? O abandono que pode levar à morte, um abandono que pode nos fazer morrer sozinhos. Então, neste caso, o Joker, o Coringa, me protege de qualquer possibilidade de abandono. Eu poderia me tornar uma pessoa ciumenta, controladora em relação ao meu companheiro, ao meu parceiro. Obrigada. Uma pergunta da Flamínia. Qual é a melhor estratégia para evitar a realização da profecia que se autorrealiza? Qual é a melhor estratégia para evitar a realização da profecia que se autorrealiza? Então, a primeira coisa é compreender que eu mesmo sou o impostor para mim mesmo. Outra modalidade é dar energia àquela profecia, mas que eu não quero que isso realize. Portanto, se eu alimentar a minha energia e a direcionar para essa estratégia, significa que irá se criar um campo de energia que irá atrair qualquer coisa, seja presente ali de forma muito intensa. Então, se eu planto esta crença de que todos os homens irão me magoar, me ferir, o que o impostor irá fazer? Irá me proteger?
vai me proteger das relações com estes homens. Melhor ficar sozinha. Obrigado. Próxima pergunta. Elisa. Que bom te ver. Estava me sentindo tão sozinha. Agora te vejo, Juliane. Obrigada. Obrigada por ter aparecido aqui, poder ver o seu rosto aqui. Eu estava com medo de ficar aqui sozinha. Estamos ambas com uma roupa vermelha. Que bom. Então, Elisa, da Itália, faz outra pergunta. Que tipo de abordagem podemos usar com as resistências precoces? Precoces, as resistências. Podemos utilizar a abordagem estrutural. Este é um outro tema. Não se trata aqui do diabo. É que a criança não terá ainda habilidades, também aquelas habilidades que servem para construir uma relação, um apego seguro. Então, não podemos ter confiança. Eu não tenho confiança no apego seguro, porque sabemos que todas aquelas experiências sobre o apego seguro e seguro nas crianças pequenas, com uma criança de 2 anos conhece a diferença com uma mãe com a qual pode ter um relacionamento seguro e uma mãe com a qual tem um relacionamento mais distante, mas isso é algo estrutural. A criança pode ter sido ferida, abandonada, pode ter sofrido numa identidade muito precoce. Não podemos acusar a mãe. Poderia ser, talvez devido a um nascimento prematuro, então essa criança teve que ficar no hospital por 2 ou 3 meses, talvez na incubadora, portanto, pode ter vivido esta experiência e isto pode ocorrer. Esta separação, digamos, forçada, que dificulta a construção de uma relação, de um apego seguro com a mãe. Às vezes acontece, nos encontramos diante de pessoas no âmbito, por exemplo, atualmente na Ucrânia, as pessoas na Ucrânia que tiveram que se separar de seus filhos porque a mãe tem medo, o filho não se sente seguro, a mãe está em pânico e também a criança estará em pânico, e tudo isso, infelizmente, irá deixar marcas. Eu sempre faço exemplo, não sei se é pertinente ou não. Eu nasci em 1943, durante a guerra. O Brasil não estava não participava da guerra, mas nós também tínhamos estes sinais da guerra que nos levavam a fechar portas, janelas, apagar as luzes para não sermos bombardeados. Não havia comida para todos. Não podíamos fazer compras, comprar comida, todos tínhamos medo e nos sentíamos ameaçados naquele período. E o meu avô materno havia adoecido e faleceu. E eu tinha 7 irmãs e eu fui a única a estudar psicologia. E eu me ocupei sozinha, digamos, da minha ansiedade. Eu não a combati, não lutei contra ela, eu cuidei dela. Outra pergunta. Da Antonella, você poderia explicar melhor essa relação líquida e a associação com a resistência e a negatividade? Nessa cultura na qual vivemos atualmente,
nos propõe, isto, temos que aprender a viver, a ser felizes, mesmo em relações que não são seguras para nós. Bom, se você não fizer isso, você não estará adequado a esta cultura. Então, é importante que você se uniforme. Você deve encontrar um parceiro para uma noite só. Você não tem relações sexuais com esta pessoa porque você gostaria de uma pessoa para amar, com a qual fazer amor e não sexo. E depois você encontra essa pessoa, faz sexo com esta pessoa, e o dia seguinte você espera que ela chame você e ela não irá chamar. E é natural. Temos que compreender isto, porém, poderia lançar e descar este medo do abandono precoce, o medo da morte. Ainda duas perguntas. Só mais um pouquinho, quero completar a resposta. Então, você continua surfando nessa onda da excitação, amanhã de novo e depois de amanhã de novo, porque você está surfando na onda da excitação para não afundar, para não morrer nessa armadilha do abandono. Completou? Não, eu poderia acrescentar que muitas pessoas posso podem dizer que sou conservadora, estúpida. Sim, mas é assim. Então, a próxima pergunta. Bem, Gianluca, como interpreta a bioenergética a perda de uma pessoa querida? Nas suas acepções de luto. E o diabo, nesse caso, por quem é representado no luto? Uau, puxa vida. Vou tentar trazer aqui um exemplo para responder essa pergunta. Imaginemos, então, um homem, mais ou menos por volta dos 40, 50 anos, que nunca se deu bem com o pai, nunca falaram, nunca estiveram os dois numa atmosfera, num ambiente de intimidade um com o outro. Esse homem, dentro do próprio coração, sempre desejou ser amado pelo pai. E desejou muitíssimo isso. E é difícil para os homens conseguirem intercambiar, trocar amor um com o outro, porque às vezes o amor é tomado pelo diabo e transformado em agressividade, transformado em ironia. Então, quem sabe aquele pai, ano após ano, utilizou a ironia com o próprio filho, como, como se fosse um meio de comunicação. A intenção era a de comunicar, mesmo essa mesma intenção de abraçar o filho, quem sabe, sempre se transformou em um comentário irônico. Ah, você comprou um carro, mas quem sabe vai ver que nem valia a pena. Você podia ter feito outra coisa com o dinheiro na sua vida. E esse tipo de comentário era parte do diálogo típico deles. E um dia esse pai falece e o filho não sabe como elaborar o luto, como elaborar essa perda. Ele deve evitar, mas ele faz parte daquele grupo de pessoas que não consegue elaborar a perda e vai adiante com a sua vida como se nada tivesse acontecido.
e logo poderiam ocorrer problemas de saúde. E, falando nisso, penso em um paciente que tive sob terapia, e ele era muito apegado à própria mãe, e a mãe veio a falecer, e meu paciente, então, chorava e conseguiu elaborar esse luto. E o irmão dele tinha desenvolvido uma hepatite maligna e chegou a quase a perder o próprio fígado, mas em tempo muito breve. Era, uma hepatite maligna, letal, realmente. E aquela incapacidade de elaboração transformou-se num ataque contra o próprio corpo. Aquele luto, então, não elaborado, transformou-se em um ataque, uma agressão ao corpo. Pode acontecer que, quando a raiva é contida, não expressa, então, quando alguém falece, como dizia Freud, que dizia que antes de tudo vem a raiva. E se ela for negada, negligenciada, então a raiva porque você não deveria ter me abandonado, por um marido que morre, repentinamente por um acidente viário, um acidente automobilístico, a mulher diz: "Você não devia ter me deixado, o que eu vou fazer com as crianças? Você não devia ter me deixado desse jeito". Então, nós temos mais uma pergunta para encerrar. Pergunta de, Giorgio. Hum, Você pode nos dizer algo sobre a eventual máscara do terapeuta na terapia? Sim. Linda, muito boa essa pergunta. 2 máscaras que estão juntas, elas se divertem, brincam, se abraçam, sim, se adoram, né? E nós vemos isso. E vemos isso durante as supervisões, por exemplo, você vê a máscara do terapeuta, a máscara do paciente, e o terapeuta quer ser uma boa mãe, e o paciente quer ser um bom filho, e percebe-se muito bem que ambos têm as suas máscaras, o paciente cheio de raiva, de ira, que nunca pôde, sair, se extroverter, não, eu diria que as máscaras se divertem muito juntas, até que chega a supervisão, que atrapalha essa situação idilíaca maravilhosa. Bem, não temos outras perguntas. Ah, que pena. Não, que pena, sinto muito. Odila, temos muitíssimas pessoas que escrevem agradecendo a sua presença, escreveram muitos elogios, muitíssimos dos participantes da audiência adoraram a sua fala, e eu pessoalmente gostei muito, achei ótimo. E gostei principalmente como enfrentou a negatividade e a resistência, porque é uma nova forma maravilhosa de enfrentar essas situações, os conceitos. Eu gostaria apenas de ressaltar aqui alguns pontos que nós devemos respeitar a tolerância, o umbral, o patamar da tolerância. Shapiro trabalhava com muitíssima energia, mas não é necessário usar essa vivacidade de Shapiro. Nós podemos brincar com esse diabo, fazendo que ele venha para fora. Se criarmos sintonia, o terapia, como dizia Shapiro, o terapeuta deveria educar o próprio diabo para ser capaz de se sintonizar com o diabo do paciente e para fazer com que os dois possam brincar juntos. E para levar e trazer as palavras certas
que possam expor a negatividade. A negatividade e a resistência estão realmente muito entrelaçadas entre si, e às vezes são confundidas, e não é fácil distingui-las e separá-las como conceito. Ah, muito obrigada, Odila. Olá, Patrícia. Ah, você ficou com nós o tempo todo, sim, gostei muitíssimo. Muitíssimas pessoas gostaram e muitos elogios, todos se parabenizam e congratulam. Eu posso mandar então a bibliografia, Patrícia, e você então distribui a todos os participantes. Claro, posso fazê-lo. E, sim, perguntam sobre as slides, todas as pessoas que se inscreveram receberão os slides, claro. E somos muito bem organizados e agradeço a organização pelo apoio técnico, e pela contribuição de todos. Sim, as slides eu já as enviei a Marco, da organização. Muito bem, então você pode mandar também a bibliografia para Marco, da organização. Muito obrigada, agradeço a todos, foi um prazer. Agradecemos, Marco, todos os intérpretes, porque são realmente maravilhosos, e nós agradecemos a vocês. Sim, elas são realmente muito competentes. Bem, novamente, temos aqui agradecimentos que continuam, todos. Foi muito estimulante a sua fala. Fiquei muito satisfeita em ver você também, Eliane. Agradecimentos a todos. Congratulações, Odila. Todos a descrevem como maravilhosa. E eu agradeço. E é incrível que possamos sorrir com esses assuntos, né, que tratamos aqui. Então, podemos todos nos despedir? Sim, obrigada. Obrigada, obrigada muitíssimo a todos, a Patrícia, Marco, Laura, a todos os intérpretes. Muito obrigada a todos. Obrigada, Eliana, Odila, e congratulações. Parabéns, Odila.